Nihao, pessoas que não se cansam de assistir essa surra que o Elias Jabbour deu na Renata Barreto lá em 2022. E vamos voltar aí, né, com esse grande marco da internet brasileira, né? Porque tem pouco assunto aí rolando sobre a China, pouca gente fazendo vídeo. Então a gente tem que resgatar umas coisas aí, né? Tá todo mundo de férias. Afeganistão, ou seja, um país que foi ocupado por Afeganistão. Durante 20 anos por um país foi ocupado. E o que aconteceu quando ele foi ocupado pelos Estados Unidos? O que aconteceu com o PIB per capita do Afeganistão? O Afeganistão, sabe o que aconteceu com o Afeganistão? Ou seja, lá vem. Dá nela. Liberdade de expressão, da democracia, dos direitos humanos. O Afeganistão voltou, por exemplo, a ser a fazer parte da Divisão Internacional do Trabalho como provedora de ópio para onde? Para a China? Para Cuba? Não, Estados Unidos. Esse é o lugar do Afeganistão hoje na Divisão Internacional do Trabalho. Então, quando se fala de ditadura e democracia, tem que ser levado isso em consideração. Porque um país que destrói o outro e coloca esse país... Estados Unidos destruiu o Afeganistão? Sim, destruiu o Afeganistão. Mas o que aconteceu com o PIB per capita do Afeganistão? A Renata ela é muito limitada. Muito limitada. Esse debate demonstrou muito isso aí, né? Ela não tem conhecimento das coisas que ela fala. Ela enrola muita gente, engana muita gente. 92% da população do Afeganistão vive em insegurança alimentar. Insegurança alimentar eu não sei se eu tenho comida todo dia e eu não faço 3 refeições por dia. 92%. As pessoas estão vendendo rins no Afeganistão para poder sobreviver. As pessoas estão vendendo as filhas no Afeganistão para poder sobreviver. Essa é a realidade do Afeganistão hoje, pós-Estados Unidos. Os Estados Unidos gastaram $1 trilhão em 20 anos e o país está pior do que quando eles entraram. Quando ficou 20 anos ocupado. Deixa eu terminar meu raciocínio. Eles estão lá e os americanos destruíram o Afeganistão, não construíram uma ponte no Afeganistão e fez o Afeganistão voltar a ser uma era, vamos dizer assim, que o lugar dela era medieval, né? O trabalho é prover ópio para a burguesia e a classe média alta americana. Que foi o que eles fizeram aqui na Ásia no século XVIII. Século XIX? Século XIX. Né? Ou seja, só isso já seria suficiente para relativizar se os Estados Unidos são uma democracia ou não. Só isso. Só o fato deles se arvorarem do direito de destruir, de tomarem uma decisão, vamos dizer assim, autocrata, de destruir um país, já é motivo suficiente para se colocar em questão se eles são uma democracia ou não. Tá? Porque eu acho que uma democracia, um país que se diz democrático, né? E que sanciona quem não concorda com eles, destrói quem não concorda com eles. Fragiliza muito, né? O conceito de democracia, isso daí. Né? Isso que falando só de Afeganistão, né? Se a gente for entrar aí em todos os golpes militares que eles deram pelo mundo, onde eles não conseguiram intervir, começando pelo Irã em 56, se não me engano, que foi o primeiro, e a gente vai ver Brasil, Argentina, Colômbia, Chile, América Latina inteira. Os caras literalmente estão colonizando Porto Rico, Havaí, Guam, Diego Garcia. Tentaram nas Filipinas e foram expulsos de lá. Os caras destruíram a Camboja, Vietnã, Laos, Coreia do Norte, Iraque. Agora estão bombardeando o Iêmen, a Síria. É uma lista, assim, Irã, né? Tem uma lista infinita, assim, basicamente, de merda que os Estados Unidos faz pelo mundo. Eu acho que quando nós falamos de democracia e ditadura, nós temos que sair do simples e ir para o complexo, né? Ou seja, a Renata não consegue fazer isso. Que que tem a maior população carcerária do mundo, consome metade da cocaína do mundo, transforma um país em seu provedor de ópio para seu país, para si próprio. Né? Um país, por exemplo, que agora está patrocinando uma guerra, que é a guerra do Iêmen, por exemplo, ou seja, eles estão fornecendo armas para a Arábia Saudita é uma proxy war, claro. como da Ucrânia, e que já morreram 400 mil pessoas nessa guerra. Morreu muito mais gente do que morreu na Ucrânia e pouco se fala do Iêmen, porque é o Iêmen, né? E, assim, é um país, como ele falou, que tem a maior população carcerária do mundo e metade dessa população carcerária é de negros, sendo que a proporção de negros na população dos Estados Unidos é coisa de 13%. Mas por que metade da população carcerária é de negros? Porque é escravidão 2.0. O governador do Arizona falou que se eles pararem de usar a mão de obra barata dos presídios, porque é isso que eles fazem, eles prendem essa população negra para essa população negra trabalhar basicamente de graça para as prisões privadas, essa prisão privada ela vende o serviço desses presidiários. O governador falou, se a gente parar de usar essa mão de obra, o nosso estado vai falir.
É a escravidão 2.0 que acontece nos Estados Unidos. A guerra do Iêmen, com armas americanas, 100 mil crianças. Que democracia é essa? Eu fico me perguntando, ou seja, uma democracia cuja eleição presidencial custa 16 bilhões de dólares. Ou seja, para que você usa 16 bilhões de dólares para uma eleição? Para comprar o pensamento, né? Só não é possível. A democracia que invadiu o Iraque matou 500 mil pessoas e 100 mil crianças. Civis. E aí foram perguntar para Madeleine Albright, na época, que era secretária de Estado, eu acho que ela já tinha saído, já não era mais secretária de Estado dos Estados Unidos, mas ela era, na época da guerra, a secretária de Estado, e ela falou, valeu a pena, porque a gente tirou o Saddam Hussein. E o Saddam Hussein, que anos antes era parceiro dos Estados Unidos. Então, essa ideia de ditadura e democracia, é os Estados Unidos que decidem. Como aqui em Taiwan, os Estados Unidos apoiaram a democracia do Chiang Kai-shek por mais de 30 anos. A ditadura do Chiang Kai-shek, né, que chamava de terror branco, por mais de 30 anos. Né? Ou seja, eu acho, Renata, que eu não estou desmerecendo a sua opinião sobre capitalismo ou desmerecendo a sua opinião sobre democracia. Sobre liberdade econômica. Liberdade econômica acho é uma várzea. que ela usa, eu respeito. Eu não estou aqui para desqualificar o argumento dela. O que eu acho é o seguinte: ditadura e democracia tem que colocar no papel. Uma democracia que se arvora do direito de destruir países inteiros do mundo, porque se acha que seus valores são superiores, porque existe um destino manifesto por Deus de que eu sou uma pátria, um país, que eu sou condenado a civilizar os outros. Isso pode ser uma democracia? Isso leva o quê? Leva ao quê? Eles literalmente escreveram um livro chamado O Fardo do Homem Branco. Isso que ele falou do destino manifesto está imbuído na política dos Estados Unidos, né, de que eles têm que liderar o mundo, e os caras escreveram um livro chamado O Fardo do Homem Branco, que é levar a civilização para o resto do mundo. É um fardo, né? Ditadura militar global. Ou seja, os americanos, eles são tão bons que eles precisam ter 800 bases militares no mundo para vigiar o mundo. Para que eles precisam vigiar o mundo? Isso é uma democracia perfeita, um país perfeito, sabe? Também nunca falei que era perfeito. Não, eu tô falando de você, quando Renata. você fala por exemplo, do Afeganistão, é uma pergunta que eu vou te fazer. Você falou de destruir um país. O Afeganistão é uma base muito importante para o terrorismo no mundo. É mesmo? Sendo que o Bin Laden nem no Afeganistão estava. O Bin Laden estava no Paquistão. Será que o Afeganistão é realmente isso? E sempre foram contra. Não, ele teve um problema gravíssimo que, inclusive, eu sou uma fã de Reagan, mas ele acabou fazendo um erro gravíssimo no Oriente Médio quando ele fez, por causa da invasão da União Soviética no Afeganistão. Ele acabou. Tem até um documentário. Não, o Obama fez o mesmo com o Estado Islâmico. Os Estados Unidos, eles são campeões nisso aí. Treinar grupos locais, como Al-Qaeda, como Estado Islâmico. Na época não era Al-Qaeda, né? Mas enfim. E depois tomar na cabeça por conta desses grupos. Eles são campeões nisso. O Al-Qaeda, então, tudo o que dos Estados Unidos. É importante observar isso sob a ótica da crítica e dos erros que foram cometidos. E nesse ponto eu concordo que eles armaram boa parte do terrorismo lá. Mas o ponto é que... Eles não armaram parte do terrorismo. Eles armaram as pessoas. Só que assim, essas pessoas se voltaram contra os Estados Unidos. E aí só é terrorismo porque os Estados Unidos estão dizendo que é terrorismo. Em Xinjiang tem um grupo que é o grupo separatista do Turquestão do Leste, que sempre foi considerado um grupo terrorista, mas coincidentemente, quando começa toda essa história de milhões de uigures em campos de concentração, os Estados Unidos começam a passar leis para apoiar para a redução de trabalhos forçados em Xinjiang, etc. Eles chegam e falam, olha, esse grupo aqui não é mais um grupo terrorista. Por quê? Porque aí agora esse grupo ele pode receber, por exemplo, financiamento do governo dos Estados Unidos. Então, eles decidem o que é terrorismo e o que não é. O Bin Laden não era terrorista, depois era. O Estado Islâmico é e não é. Então, é muito complicado isso aí. Aí ela vem e fala, olha, porque era um grupo terrorista. Quando os judeus começaram a lutar pela criação do Estado de Israel, eles eram considerados um grupo terrorista. Hoje não é mais. E é o mesmo partido, só mudou de nome, né? Então, é muito complicado isso. Né? Quem considera um grupo terrorista? O terrorismo lá, ele aflorou e ele foi dentro do Afeganistão que foi responsável pela queda das Torres das Gêmeas. O Estado do Afeganistão, o Estado do Iraque acabam incentivando e financiando esses locais. Como a Renata Barreto é uma pessoa extremamente limitada, não tinha nenhum afegão no 11 de setembro. Porque o Bin Laden é da Arábia Saudita. Tinha pessoas da Arábia Saudita no 11 de setembro.
pilotando os aviões. Os Estados Unidos invadiram a Arábia Saudita? Não. Por quê? Porque a Arábia Saudita é parceira, a Arábia Saudita compra bilhões em armas, a Arábia Saudita vende muito petróleo. Mas por que eles invadiram o Afeganistão? Porque se não tinha nenhum afegão, se nem o Bin Laden estava no Afeganistão. Então, os Estados Unidos fizeram uma guerra com o Afeganistão e, obviamente, cada um pode ter sua opinião. Não é uma guerra, é uma invasão e destruição, né? A guerra é quando o outro consegue se defender. Concorda ou discorda de ele fazer essa invasão, mas durante os 20 anos que os Estados Unidos ficaram no Afeganistão, o pouco de liberdade econômica, o pouco do que eles As pessoas não conhecem comem como- liberdade econômica. como a sociedade deve funcionar, o PIB per capita do Afeganistão dobrou. E depois que o Afeganistão saiu, os Estados Unidos saiu do Afeganistão de uma forma vergonhosa feita pelo Sempre assim. Sempre assim. O Vietnã foi a mesma coisa. Coreia foi a mesma coisa. Eles sempre fogem com o rabo entre as pernas. Por quê? Os Estados Unidos não têm interesse em vencer guerra nenhuma. A ideia é continuar nessa guerra permanente para ganhar mais dinheiro, invadir, destruir, pilhar, reconstruir. Aí as empresas de construção civil vão lá, dos Estados Unidos reconstroem e tal. Essa é a ideia. Eles não têm interesse em vencer guerra nenhuma. o presidente Biden. O que aconteceu? As mulheres perderam, elas tinham muito mais liberdade a partir de então, perderam totalmente sua liberdade, não pode mais estudar. Não sei se vocês lembram de uma repórter britânica, se não me engano, falando que o Estado Islâmico estava lá, mas que estava tudo bem e que eles iam dialogar. E Talibã, né? Não é Estado Islâmico. não eram tão radicais e tudo isso foi por terra. Então, a forma como os Estados Unidos... E tem várias guerras que os Estados Unidos ou iniciaram ou entraram que eu não concordo, mas o objetivo foi sempre manter essa ameaça, que é uma ameaça, sim, a do comunismo internacional de fora. O que o Afeganistão tem com a ameaça do comunismo internacional, Renata Barreto? Nossa senhora, que viagem é essa, doido? Ou inimigos da América que são Então você acha que... muitos anos, Então você né? acha, você tá Quem criou esses inimigos? Vai estudar a história do Bin Laden para entender por que o Bin Laden tinha esse ranço, esse ódio dos Estados Unidos. Desde da primeira empresa da Califórnia que foi lá começar a tirar petróleo na Arábia Saudita e a forma como os Estados Unidos começaram a invadir o Oriente Médio e aí depois empresas britânicas. Vai lá estudar. Por que eles têm esse ranço e eles, cara, são inimigos da América? Não, dos Estados Unidos, né? Porque a América é o continente inteiro. Por que será, né? justificando você matar criança, velho, Não, com drone... Com drone? Com drone. Com você drone. Muito obrigado, Elias. Uma vez eu dei match no Tinder numa supervisora de ataque de drones do Afeganistão. Ela morava em Xangai. E aí eu tava curioso, né? Porque eu nunca conheci ninguém nesse nível dos Estados Unidos. Ela tava me contando que ela recebia nomes, lista de nomes, e aí localização, e essa localização era passada muitas vezes por gente no chão, no Afeganistão, né? E ela simplesmente falava, olha, a pessoa está aqui, é um homem assim, 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 ou uma mulher, etc. Dessa localização, mata. Simples assim. A pessoa nos Estados Unidos, o piloto de drone em algum outro lugar do mundo, eles passavam a informação, a pessoa morria. Ela nem sabe por quê. Ela não faz ideia do porquê. Simplesmente mandaram ela matar alguém. Está justificando... Uma pergunta, ou seja, os drones que assassinam mulheres e crianças na Palestina, ou que assassinam mulheres e crianças no Iêmen, no Afeganistão, você está justificando por conta do ameaça do comunismo internacional, é isso? Não, eu falei que esse é um dos motivos pelos quais os Estados Unidos têm as bases militares. Não falei que é uma justificativa. Os Estados Unidos têm as bases militares para poder manter o país deles funcionando no nível que é. Os Estados Unidos só são a maior economia do mundo por conta de pilhagem internacional. Pô, Renata, forçar a amizade e a inteligência da galera, né? Aí você tem que olhar pelo ponto de vista das duas guerras. Então, quando você fala de Palestina, por exemplo, você tem um movimento terrorista que hoje Israel? Não, o Hamas. Não, o que eu conheço terrorismo lá é o Israel. Justamente. Não, Israel, né? Não, o Hamas é um movimento terrorista que Israel, é um movimento... Não é. Não é. Não Envelheceu mal esse corte, né? Israel é um estado terrorista, é um estado fascista, na verdade, né? E o Hamas, que todo mundo já sabe, foi bancado, e não sei se ainda é, né? Pelo próprio Estado de Israel, justamente para separar a Palestina em dois. Então, Renata, para variar, né? Dando barrigada. O Israel já tentou negociar várias vezes. Assim, eu vou invadir a sua casa...
tá, Renata Barreto? Eu vou invadir a sua casa com armas, vou, né, tomar a sua casa, e aí depois eu vou negociar contigo que você vai ficar com o seu quarto, eu vou ficar com o resto da casa. Sem banheiro, sem cozinha, tá? E aí quando tu quiser sair do quarto, você vai ter que pedir autorização para mim. E talvez eu deixe tu sair, talvez não. É isso que Israel fez. Invadiu a terra dos palestinos, separou, né, porque tem a faixa de Gaza de um lado e tem... Putz, eu esqueci o nome do outro lado da Palestina. Mas literalmente separou fisicamente essas duas partes da Palestina. E eles entram, não podem nem pescar. Os palestinos não podem nem pescar sem autorização de Israel. É isso que eles fizeram, mas não é um Estado terrorista. Não é um assunto que é super da minha dominância, eu até acho que é legal você convidar alguém para falar isso, o André Lages, por exemplo. Propagandista, André Lages é um propagandista, né? Porque ele trabalha para uma ONG que é bancada pelo governo de Israel. Mas o Lages já veio? Já veio o pessoal da Palestina também falar... E o Hamas é um movimento terrorista que tem a dominância da Palestina, e o que eles fazem contra Israel é absurdo. Eles se defendem. Né? Mas aí, não, eu sou pró-Israel, Ah, você é é pró-Palestina e tá tudo bem. Pró-Estados Unidos, Renata, né? A gente já sabe disso. A gente vai discordar aqui, mas o ponto mais importante não é esse. Eles têm guerras feitas de forma errada, mataram gente no lugar que não tinha que matar, mas não é que quando você olha para o que faz a China, o que fez a União Soviética, o que faz Cuba, Nossa Senhora, o que faz Venezuela, você não tem liberdade de expressão nem para ser contra isso. Nos Estados Unidos, com a primeira emenda... Nossa, que mulher tapada. Você tem liberdade de expressão, inclusive lá, é diferente aqui do Brasil, que, por exemplo, se você falar que você é a favor do nazismo, por exemplo, que foi até aquela história do monarca que ele foi cancelado. Até isso lá você pode. Lá nos Estados Unidos, pode. E aí, concorde-se ou não, nos Estados Unidos você tem a liberdade de falar qualquer tipo de discurso. Sim, tanto que o governador da Califórnia queria proibir socialistas e comunistas de comprar terreno lá, mas tem liberdade. Tem liberdade de ter passeata nazista, né, nos Estados Unidos. Esse é o nível de absurdo do discurso da Renata Barreto. Porque ela chega e fala, quando você vê os absurdos que rolam em Cuba, na Venezuela e na China, bom, eu não lembro de Cuba invadir país nenhum. Em contrapartida, os Estados Unidos têm uma prisão em Cuba, chama Guantánamo, que fica em território cubano. Tem gente em Guantánamo presa por conta do 11 de setembro de 2001, até hoje em Guantánamo, sem julgamento, sem nada. Gente que foi presa aqui no Paquistão, Bangladesh, Afeganistão, sei lá, aqui nesses países aqui, foi mandado para lá, em Cuba, do outro lado do mundo, sem julgamento. Essa é a democracia que ela defende. Democracia. E aí ela usa esses exemplos vazios se você vê o que acontece na China. Ok, o que acontece na China? Dá um exemplo. Não tem. Por quê? Porque ela não sabe de nada. Seja ele, tem os cristãos americanos, eles falam, tudo bem, você pode, sei lá, fazer uma seita a favor do Satã. O problema é seu. Os Estados Unidos é tão livre que de uns anos para cá, quando você vai entrar nos Estados Unidos, pela lei deles, eles têm direito de acessar as suas mensagens do Facebook, por exemplo. Você é obrigado a liberar o teu celular desbloqueado. E eles podem acessar tudo que tu postou no Facebook, para ver se tu não está falando alguma coisa contra os Estados Unidos. Só fazer o call to action lá, que aí... Essas emendas e a forma como elas foram feitas e o que ele construiu no país, nos Estados Unidos e nos países que seguiram aquilo, o Ocidente, o mundo livre que eles se chamam. Nossa Senhora, que Ocidente, que mundo livre. Porque a política que é feita na Europa não é igual aos Estados Unidos. E a gente está falando, inclusive, de monarquias, né? E o que é mundo livre? Porque justamente a América Latina está sob a influência dos Estados Unidos até hoje. Que liberdade é essa? Quando eles literalmente colonizam Porto Rico e o Havaí, e Guam. Não dá para comparar com o que foi feito nos outros países. Isso não significa que não tenha erros, que não tenha realmente não dá para comparar. Que teve guerras que foram feitas de forma errada. Ela fica usando esse termo, guerras que foram feitas de forma errada. Por quê? Eles colocaram armas lá, levaram armas pro ISIS, pro Al-Qaeda. O Reagan fez um erro nisso quando fez a União Soviética invadiu o Afeganistão. Eles tentaram tirar a União Soviética de lá e acabaram armando os terroristas. Então teve erros no caminho, sem dúvida nenhuma. Então, a Al-Qaeda, quando ela estava lutando contra a União Soviética, eram pessoas lutando pela liberdade. A partir do momento que eles lutam contra os Estados Unidos, eles viram terroristas. Entendeu a diferença? Quando a gente fala de níveis de sociedade, níveis de prosperidade, de liberdade... Níveis de sociedade. Não dá para comparar uma coisa com a outra. Realmente, não dá. Porque a sociedade dos Estados Unidos, 25% dos moradores de rua são ex-militares. Essa
máquina de guerra gigantesca que eles criaram não cuida nem dos ex-militares. Esse é o nível do absurdo. Cerca de 50% da população de rua dos Estados Unidos, ou pessoas que dormem em carro, né, moram em barracas, trabalham, mas eles não ganham o suficiente para poder pagar um aluguel no país mais rico do mundo. No país mais rico do mundo, as pessoas vendem sangue, porque lá é autorizado vender sangue, né? No Brasil, por exemplo, é proibido, para poder pagar as contas. É um país que gasta 62% de tudo que arrecada com guerras. Os Estados Unidos só é o que é porque é uma máquina de guerra gigantesca, um complexo industrial de guerra gigantesco. Se não fosse isso, não seria o que é. A Renata Barreto, como uma pessoa muito limitada, muito vazia, não consegue um argumento assim, sólido para provar o ponto dela. Né? Mas eu me divirto.